conteúdo comigo. E hoje eu quero compartilhar com vocês, com muito prazer, o programa Simulação. Se você não sabe o que é esse programa, fique aqui nesse vídeo, que você vai aprender quais são as experiências que você precisa ter para um processo seletivo e como o programa Simulação ele pode te ajudar. Vem comigo! Nesses 3 anos de empresa, trabalhando com os meus clientes e ouvindo vocês aqui nas redes sociais, eu sempre escutei a dificuldade que vocês tinham de participar de um processo seletivo. Por que vocês tinham essa dificuldade? Foi o meu principal questionamento. Muitas vezes porque vocês não tinham experiência de processo, porque vocês não sabiam como funcionava essa etapa e principalmente para a vaga de trainee, porque esse é o objetivo do programa Simulação, é trazer a experiência de um processo seletivo para a vaga de trainee. Então, com todas essas informações, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer de diferente. Então, eu comecei a construir o programa Simulação de uma forma simples, de uma forma pequena. E aí ele foi crescendo, ele foi tomando uma proporção. Nós conseguimos alcançar mais de 15 cidades, nós tivemos mais de 200 inscritos. E qual que é o nosso objetivo com o programa? É proporcionar experiência de mercado. É trazer para você o que falta. O que você não sabe do processo seletivo? Com o programa Simulação você aprende. Bom, deixa eu trazer para vocês agora o processo. Já tem toda a explicação, deixa eu te mostrar como que foi todas as etapas. E como esse processo ele foi para a área de finanças, eu precisava de pessoas que tinham mais conhecimento da área técnica, da área de negócio. E a minha primeira parceria foi com o Centro Universitário UNA. E aí nós tivemos a Andréia Barreto, que ficou junto comigo fazendo toda a gestão do projeto, e também alguns professores e a nossa equipe de estagiários. E aí eu já vou apresentar, vou começar aqui com a nossa equipe de estagiários e depois eu vou contando para vocês com cada profissional. Como que foi a seleção da nossa equipe de estagiários? Nós pegamos os estudantes da pós-graduação de gestão de pessoas, fizemos uma seleção com os que gostariam de participar e foi criada uma oportunidade de estágio para que eles pudessem ter a experiência de fazer um feedback. Então deixa eu apresentar para vocês os nossos estagiários. A Fabiana, o Aloísio, a Andréia e a Priscila. Todas as etapas que estávamos com os candidatos, eles estavam presentes, porque eles precisavam também avaliar durante o processo e passar aquele feedback. Sabe aquele feedback que você fica sempre se questionando? Nossa, eu gostaria tanto de ter um feedback, de saber como foi, como que eu posso melhorar? Você também iria aprender com a nossa equipe de estagiários. E a nossa primeira etapa? Nós fizemos a seleção para que 6 fossem os candidatos. O que seria o candidato? Eles iriam participar de uma forma ativa de todas as etapas. E o restante ficaria como um ouvinte, com câmera e áudio desabilitado, só para ter noção, para conhecer um processo seletivo. Então, na nossa primeira etapa, nós trabalhamos o pitch e a avaliação por competência, que são os soft skills. No pitch, todos os candidatos receberam um guia de bolso, que é um guia do candidato, que tem todas as orientações que seriam necessárias para que eles participassem. Nessas orientações para o pitch, tinha o tempo, 2 minutos de pitch, 2 perguntas, que é contar um projeto e destacar uma pessoa que foi importante na carreira, e eles não poderiam usar slide, lâmina de slide, mas eles poderiam compartilhar a tela de uma outra forma, porque aí nós gostaríamos de avaliar a criatividade dos nossos candidatos. Vou deixar aqui para vocês passando alguns momentos do nosso pitch com algumas apresentações. Cada candidato usou a sua forma. Nós tivemos um candidato que trouxe um mapa mental, nós tivemos candidatos que falou ali na hora, que foi construindo as informações, teve candidato que usou um formato de blocos, que foi bem estruturado a apresentação. Então, cada um usou da forma que acharia mais adequado ali para o momento e também a habilidade de cada um. Assim que nós finalizamos essa etapa, nós já vamos para o segundo momento da primeira etapa, que aí foi a avaliação comportamental. Nesse momento, a Janaína Fedelis, também é professora da UNA, ficou responsável por conduzir as perguntas. Nós encontramos 2 competências que seriam interessantes e também pelo tempo que nós conseguiríamos avaliar com cada candidato, que seria comunicação
e trabalho em equipe. Então a Janaína, ela separou um material para que pudéssemos capacitar toda a nossa equipe de estagiários. Então nós tivemos esse momento de capacitação e também montou as perguntas. Qual que foi a estratégia das perguntas da avaliação por competência? As perguntas elas foram as mesmas para todos os candidatos. Cada candidato recebeu 5 perguntas. E essas perguntas estavam relacionadas às situações, às experiências que aqueles candidatos já tinham passado. Como, por exemplo, me conte uma situação em que você ofendeu alguém da sua equipe. Como foi? E aí eles respondiam e no final os nossos estagiários estavam avaliando, a Janaína estavam avaliando para que pudéssemos passar um feedback. E todos tinham 10 minutos para responder. Então, se em uma pergunta ele gastasse um tempo maior, ele não iria ter o tempo para responder as outras. Foi muito interessante esse momento, porque a gente conseguiu realmente trazer até mesmo aquela ansiedade, aquela situação de processo seletivo, se como você responde, as outras pessoas estavam avaliando. Então, até essas situações, esses sentimentos entre processo seletivo, nós conseguimos transmitir. Após esse momento, os nossos candidatos receberam uma orientação do Cleiton e do Thiago Coutinho. Por quê? Eles ficariam responsáveis pela nossa dinâmica online. E aí nós selecionamos um case de mercado. E aí os candidatos precisariam solucionar, encaminhar via e-mail um documento e mostrar a sua resolução na nossa apresentação. Que aí acontece o nosso segundo encontro. A apresentação da dinâmica com o Cleiton e com o Thiago. Cada candidato tinha 5 minutos para apresentar o seu resultado final. Então, dessa forma, vou deixar aqui para vocês também alguns momentos. Os candidatos apresentaram, dessa etapa, não poderia compartilhar tela, seria mais uma resolução ali do case. Então, cada candidato apresentou, colocou o seu questionamento, por que tomou aquelas decisões. E antes disso, o Cleiton e o Thiago também já tinham avaliado todo o material que foi encaminhado via e-mail. Depois dessa etapa, o Rodrigo Carneiro ele ficou responsável pela avaliação técnica. O que seria essa avaliação técnica? Como os nossos candidatos são de áreas diferentes dentro da finanças, que é o nosso tema da primeira rodada, o Rodrigo ele conseguiu adaptar as perguntas para cada profissional. Então, as perguntas que ele fez sobre a área técnica da formação de cada um, da atuação de cada um e também sobre o resultado que eles encaminharam da dinâmica online. Então, ele fez alguns questionamentos, ele fez algumas perguntas e os candidatos também tinham tempo, porque a gente trabalha dessa forma, né? Os candidatos tinham 10 minutos para responder todas as perguntas, ok? Com esse segundo momento, nós finalizamos o processo. Nós finalizamos a experiência de processo seletivo, onde os ouvintes iriam acompanhar. Após esse momento, a gente foi para a situação de ansiedade. No mercado tradicional, vocês iriam trabalhar com o candidato que foi selecionado. Aqui no programa, nós trabalhamos com a pontuação, porque nós tínhamos algumas premiações. Então, para a primeira etapa, o pitch valia 10 pontos, a entrevista por competência 10 pontos, o case valia 20 pontos, porque seria 10 do Thiago e 10 do Cleiton, e a avaliação técnica mais 10 pontos. Então, nós juntamos todos esses valores de todas as avaliações e separamos primeiro e segundo lugar para receber premiação. O primeiro lugar, ele recebeu uma pós-graduação do Centro Universitário UNA, uma bolsa de 90%. O segundo lugar recebeu uma premiação da Voito, que é a empresa onde o Thiago, que é um dos nossos técnicos SEO, ele iria receber um cupom de R$1.000 para que ele pudesse escolher quais os cursos ou quais certificações que seriam interessantes para a área. Mas ali no momento nós descobrimos que um dos candidatos não poderiam fazer, que ficou em primeiro lugar, não poderia participar da pós-graduação. E aí, como acontece no mercado de trabalho, aqui no programa Simulação também não foi diferente. Nós precisamos nos adaptar. E aí o Thiago aumentou a premiação. Então, o primeiro lugar recebeu um cupom de R$2.000
para que ele pudesse escolher quais seriam os cursos que ele iria fazer. E a bolsa de pós-graduação passou para o segundo lugar, além do cupom de R$1.000 também da Voito. Inclusive, se você tem interesse de ter as certificações, eu vou deixar aqui para vocês o link da Voito para que vocês possam entrar e também dar uma olhadinha nos cursos e nas certificações para sua área de atuação, ok? Então essas foram as nossas premiações. E além disso, teríamos mais premiações. O Rodrigo, que é o avaliador técnico, ele iria escolher uma pessoa para que essa pessoa pudesse acompanhar e aprender todo o processo de consultoria que ele fazia com as empresas. Então ele selecionou uns candidatos e o Thiago, que é o CEO da Voito, ele tinha 2 oportunidades e convidou 2 candidatos para participar do processo seletivo da Voito, para trabalhar no modelo home office. Então, depois de todas as nossas premiações, nós tivemos o nosso penúltimo encontro. Então nós passamos aqui das etapas do processo seletivo. Nesse penúltimo encontro, nós chamamos de capacitação, onde cada professor, cada técnico pôde passar um feedback de como que foi o processo, qual que foi a interação, qual que foi o resultado, o que que eles esperavam, o que poderia fazer diferente. Então nós capacitamos todos os nossos candidatos. Aí nessa etapa só tinha os nossos candidatos, para que eles pudessem pegar essa informação e modificar quando eles fossem participar de um novo processo seletivo. Então eles já iriam ter mais experiência, mais aprendizado. Então nós finalizamos essa etapa de capacitação e para finalizar nós tivemos a nossa etapa de feedback, que aconteceu com os nossos estagiários e que foi no formato individual, porque aí nós acreditamos que era necessário esse momento para que o candidato ficasse mais à vontade com os nossos estagiários. Ou seja, o programa Simulação teve 4 etapas. Primeira etapa, pitch e avaliação comportamental, que são soft skills. No segundo momento, nós tivemos dinâmica online e avaliação técnica. No terceiro momento, nós tivemos a capacitação de todas essas etapas e nós finalizamos com feedback individual. Vou deixar aqui para vocês, durante a minha fala, alguns retornos dos candidatos e também dos ouvintes, que foram as pessoas que participaram, para que vocês possam analisar e participar do próximo. E agora vem a pergunta que eu mais recebo sobre o programa Simulação. Quando vai acontecer? Qual será o nosso próximo tema? O nosso objetivo é que o programa Simulação ele aconteça de uma forma trimestral, de 3 em 3 meses, para que a gente possa fazer a análise, para que a gente possa colher todos os resultados, para que a gente possa estudar qual será a nova área. Para o próximo, ainda não temos a área específica que nós vamos trabalhar, mas tem muitas solicitações para a área de engenharia e para a área de marketing. Nós ainda estamos analisando, então até a data desse vídeo não temos uma data específica. Eu queria muito compartilhar com vocês todo o processo do simulação, gostaria de compartilhar com vocês o resultado, como que os nossos candidatos e ouvintes estão avaliando o nosso programa. E se você precisa de ter essa experiência de participar de um processo seletivo, fique ligado, porque já já nós vamos ter a nossa segunda rodada, ok? Vou deixar aqui as minhas redes sociais para vocês, para que vocês possam acompanhar para receber todas as notícias. Muito obrigada por ter me acompanhado nesse vídeo e nos encontramos no nosso próximo conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem deixar aqui também, que eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo conteúdo. Tchau!